Ora, muito bom dia a todos. Bem-vindos ao ciclo de mesas redondas alumni da ECUM. Bem-vindos os que nos acompanham aqui presencialmente na sala e os que nos acompanham remotamente através da sessão Zoom. Eu gostava de começar por agradecer à Biblioteca da Universidade de Minho pelo acolhimento neste espaço do B-Lounge e à Rede de Casas de Conhecimento pela criação das condições para poder ser feita a transmissão online desta mesa redonda. Este ciclo de mesas redondas está inserido no Fundo de Pós-Graduação e Empregabilidade em Ciências, mais uma vez que está a ser dinamizado pela Escola de Ciências da Universidade do Minho. É uma escola fundadora da Universidade do Minho e possui oferta formativa em termos de licenciatura, mestrado e doutoramento nas áreas da Biologia, Geologia, Física, Matemática e Química. Promovemos a formação alicerçada na ciência, que permite em qualquer momento enverdar por especialização em qualquer área da ciência e atualmente com os contextos laborais dinâmicos e que colocam novos desafios, esta formação superior, assente numa formação sólida, é a base para o futuro. E precisamente não posso deixar de referir que, a propósito de formação sólida, muito recentemente a Escola de Ciências inovou na sua oferta formativa através do lançamento de 2 licenciaturas duplas, Física mais Química e Matemática mais Física, que são uma novidade no panorama no ensino superior público e que já vão estar disponíveis para no próximo concurso nacional de acesso ao ensino superior. Esta mesa redonda é dedicada à área da Física e conta com a participação de alumni da Física em posições de destaque que vão partilhar experiências e opções de carreira nesta área científica e vão tentar esclarecer os atuais estudantes da Escola de Ciências dessas mesmas saídas e dessas mesmas oportunidades. Interessa promover também o networking entre os alumni e os estudantes, trocar experiências e expandir as redes de contactos e que sejam feitos o mais cedo possível. Agradeço a presença dos nossos convidados e a disponibilidade imediata com que aceitaram este convite. Hoje temos aqui também o professor Luís Silvino, do Departamento de Física, que vamos fazer aqui um dueto para dinamizar esta mesa redonda. Eu vou apresentar então os nossos convidados com uma breve nota biográfica e começo pela minha esquerda aqui pela Inês. A Inês Espada é licenciada em Física e mestre em Micro-Nanotecnologias pela Universidade do Minho e onde desempenhou também cargos de liderança académica como delegada de turma e membro do Conselho Pedagógico da Escola de Ciências. Iniciou o seu percurso profissional em investigação académica no Centro de Física, dedicada ao desenvolvimento de nanomateriais sustentáveis para aplicações em remediação ambiental e energia. Mais recentemente, trabalhou como engenheira de investigação e desenvolvimento de GraphNest, onde aplica conhecimentos de eletromagnetismo e técnicas avançadas de caracterização no desenvolvimento de nanocompósitos à base de grafeno para blindagem eletromagnética. Atualmente, prepara-se para iniciar uma bolsa de investigação no CBMA, ou seja, o Centro de Biologia Molecular e Aplicada, na área de soluções híbridas de remediação para mitigar PFAs em ambientes aquáticos. Inês, muito obrigada pela presença. À esquerda da Inês temos o João Henriques, que fez a licenciatura e o mestrado em Física aqui na Universidade do Minho e atualmente desenvolve a sua investigação no Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, o INL. E o seu trabalho centra-se nas propriedades magnéticas de materiais bidimensionais, com particular ênfase nas propriedades de nanografenos e na forma como estes podem ser utilizados para simular modelos quânticos. Entre as suas publicações destacam-se artigos nas revistas Nature Nanotechnology, Nature Materials e Physical Review Letters, onde explora modelos de spin que descrevem estas moléculas. Muito obrigada, João, também pela presença. E, portanto, vamos se calhar dar início à sessão de questões e vou colocar como primeira questão a seguinte. A motivação para a escolha da licenciatura e do mestrado levou-vos a que se escolhia? No sentido, houve algum conflito entre o que foi expectativas e realidade ou houve correspondência? Houve match entre estas duas situações?
Primeiro de tudo, bom dia. No meu caso, eu acho que sim, foi tudo encontrar as minhas expectativas. Eu sempre soube que queria fazer algum tipo de investigação em ciência. Sempre soube que gostava muito de matemática e análise de dados e de perceber o porquê que está por trás de tudo, propriedades de materiais, coisas assim do género. E então sempre tentei seguir um bocado esse caminho. A licenciatura em Física acabou por me dar muitas bases de várias áreas mais teóricas, e depois no mestrado já consegui ver algumas aplicações, neste caso em nanotecnologia, mas também várias áreas de medicina, têxteis, pronto, variados. E depois acabei por trabalhar na indústria, que isso era uma coisa que eu não estava à espera, porque eu sempre achei que queria lá estar a fazer investigação, fazer ciência. E para mim, se calhar na indústria era mais para os engenheiros. Eu pensava, quem quer ir para a indústria vai para a engenharia física, quem quer fazer investigação segue uma licenciatura mais exata. E nisso aprendi que não era bem assim e que também dava para fazer alguma investigação, neste caso mais em materiais, para aplicações mais específicas, que se calhar até durante a licenciatura nem temos conhecimento que existem. Mas acabou por me ajudar bastante tanto a licenciatura como o mestrado nesse sentido. Obrigada, Inês. Ora bem, então, tentando me lembrar na totalidade da pergunta outra vez, Basicamente, quanto às expectativas, expectativas e realidade. Como depois... eu acho que a resposta mais sincera seria não corresponderam às expectativas, não porque o curso de alguma forma me tenha desiludido, mas porque acho que quando estamos no secundário não temos a mínima noção do que é fazer investigação. Zero. Aquilo que nós estamos habituados aos problemas de matemática do secundário, quanto muitos problemas de física e química até o 11º ano. Quando chegamos à universidade é verdadeiramente diferente daquilo que nós fazemos, quer no curso, quando ainda estamos na parte de ganhar as bases que depois poderemos aplicar mais à frente, mas acima de tudo quando começamos a fazer investigação. Eu comecei a fazer investigação no final da licenciatura, na cadeira do projeto de investigação, por isso ótima oportunidade para termos esse primeiro contacto, e foi aí que eu verdadeiramente percebi, de uma vez por todas, que as minhas expectativas nem faziam sentido, nem é se corresponderam ou não se justificam. Porque nós estamos habituados na escola, são-nos dadas um conjunto de ferramentas, é-nos dado um problema que nós sabemos que vai ser resolvido com as ferramentas que nos acabaram de dar, e no final do livro há uma solução que nós podemos verificar. Na investigação essa resolução é sempre este mecanismo. Ferramentas, problema, modelo, aplicamos as ferramentas que aprendemos, vamos à solução, verificamos. O que é que eu reparei quando cheguei à investigação? Primeiro, a pergunta não está escrita. Só isso é um choque de realidade enorme. Segundo, ninguém me diz, quando chega à pergunta, que ferramentas é que devo usar. E, infelizmente, no final, quando temos uma solução, nem sabemos se está certo. Por isso, nesse sentido, para mim, não correspondeu às expectativas, porque foi completamente diferente de tudo que eu sabia até aí. Isso é mau? Não, é bom. É bom porque foi um processo de descoberta que eu gostei muito, ao ponto de ter feito a licenciatura em Física, ter continuado para o mestrado e, no final, ter decidido, ok, 5 anos investidos, vamos fazer um doutoramento, porque isto continua a ter piada. Por isso, ainda assim, acho que valeu a pena. Muito obrigada por esse testemunho. Eu, continuando então nessa linha, em que é que a licenciatura então vos preparou para enfrentarem este desafio de carreira em que vocês embarcaram? Quer dizer, ajudou-vos as ferramentas que quem desenhou a licenciatura pensou que seriam úteis, mas quem desenha muitas vezes estes cursos, portanto, está longe de uma realidade empresarial. No caso do João, não, somos mais investigadores, preparamos as pessoas para uma carreira de investigação. Mas queria ver também a perspectiva da Inês. No caso de uma carreira na indústria, o que é que o curso de Física, que mais valias é que te traz? Acho que foi mesmo o pensamento crítico de conseguir analisar bem os problemas em várias áreas diferentes, mas depois, por exemplo, eu acho que o grande problema da licenciatura em Física, que não acaba por não ser um problema, mas a realidade é que nós em 3 anos temos de aprender muita coisa, porque a verdade é que a Física dá para aplicar em quase todas as áreas.
E então, lá está, nós acabamos por seguir durante esses 3 anos aqueles problemas modelo para nós aprendermos a base, a teoria por trás das coisas. E depois, quando chegamos à indústria, a realidade é que na maior parte das aplicações hoje em dia já são com materiais muito desenvolvidos, muito avançados, em que às vezes nós quando começamos e não temos esse conhecimento ou essa expectativa, podemos começar com uma análise com as bases que nós temos e até ficamos a olhar para aquilo tipo, mas isto nem sequer faz sentido fisicamente, isto é impossível. E então, às vezes, lá está, é um bocado um grande choque, mas depois temos de nos lembrar daquilo que aprendemos, das várias possibilidades e das bases todas que nós temos e, ok, se calhar não é por este caminho que eu estava à espera, que sempre vi durante o curso, naqueles exercícios que eu fazia, mas se calhar tem alguma base disto e vou tentar perceber porquê e tentar justificar. E é um bocado esse conhecimento interdisciplinar que a física nos dá e o pensamento crítico depois nos ajuda na parte industrial. Já agora, assim, dentro do mesmo tema, se agora que vocês têm essa experiência, com a devida distância já dos vossos anos de C1 e de licenciatura e de mestrado, se vocês pudessem sugerir algum tema para ser tratado em alguma unidade curricular, que de alguma forma fosse colmatar alguma lacuna que vocês identificaram, qual é que seria assim? Vocês achariam que acrescentaria valor por exemplo, ao vosso mestrado, ao mestrado que fizeram? Tendo agora, não é? Agora o conhecimento já em loco do que é a empresa e o que a empresa precisa. No mestrado, pronto, não tive um mestrado muito normal, porque nós éramos só 4 alunos. E então nós tivemos possibilidade de fazer muitas atividades práticas e contactar mais próximo com empresas ou centros de investigação e fazer até projetos de... Às vezes tínhamos cadeiras em que até dava para numa fazermos, se calhar, a modelação de um problema e depois na outra fazer mesmo a aplicação, fazer dispositivos, utilizar mesmo técnicas que se calhar se fôssemos mais alunos não conseguíamos ter acesso. E então acho que até me preparou bastante bem. E depois na licenciatura também, mais uma vez, não foi muito normal, porque eu tirei a licenciatura durante a pandemia. E então eu acho que uma parte essencial do curso é mesmo nós vermos a conexão entre a parte teórica e a parte experimental. E eu acho que na parte experimental o meu ano acabou por perder um bocadinho essa parte. As pessoas fizeram o que podiam, não é? Mas não é fácil dar uma cadeira experimental, presumo. E então é isso, eu acho que é continuar a apostar. Claro que continua a haver saídas que são muito teóricas, principalmente na nossa área, mais de modelação, mas haver logo essa conexão de termos uma cadeira que é teórica e depois logo a seguir termos um laboratório de ok, agora aprenderam isso e não é só problemas exemplares, e tenho aqui mesmo um exemplo, e não só de exemplos de se calhar experiências mais clássicas que a gente está habituado, mas tentar se calhar procurar mesmo aplicações reais de aplicações. Eu vou voltar então um pouco atrás para responder também à primeira pergunta. Se acho que o curso, as bases, a maneira como foi programado, se foram úteis para mim, eu acho que sim. Eu concordo muito bem nisso, é um curso super transversal. Por isso, nós acabamos por tirar dali não só bases para aplicarmos em física, mas uma capacidade de ter pensamento crítico muito guiado por ferramentas matemáticas que têm aplicação quer em investigação em física, quer em empresas, na parte da física, mas muito fora disso. Por isso, acho que nesse aspecto é um curso excelente. E custa-me pensar num curso que me fosse dar mais bases do que este me deu, para eu poder fazer o que eu quiser. Eu sinto-me capaz neste momento de continuar a fazer investigação, sinto-me capaz de ir para uma empresa, sinto-me capaz de ir para o setor económico se assim fosse preciso. Porque sei que tenho a base matemática e de modelação que a maior parte das pessoas não vai ter, porque é isso que o curso de Física dá. É um curso intensivo de matemática aplicada. E se havia algo que eu gostasse de acrescentar, há sempre. Não há cursos perfeitos. Não há cursos perfeitos. Por isso, há sempre coisas que podem ser acrescentadas. Sem dúvida, agora, com as mudanças de paradigma que temos vindo a ver nos últimos tempos, claramente modelos de large language models, inteligência artificial, tudo isto tem que fazer parte, porque isto é uma mudança de paradigma gigante. E eu acho que estamos a entrar na zona em que pessoas que fazem investigação e que não vão usar esse tipo de ferramentas vão ficar para trás. Não tem como não ficar. E eu vejo isso no meu trabalho,
Eu consigo escrever códigos agora em 2 dias que para atingir aquele nível de eficiência, aquele nível de qualidade, eu ia precisar de meses. É uma ferramenta extremamente útil, perigosa, tem que ser usada com muito pensamento crítico, mas extremamente útil. Por isso, esse tipo de ensino devia ser incluído no curso. As pessoas deviam sair dos cursos com capacidade de usar essas ferramentas e explorá-las da melhor maneira possível. E acho também que faria sentido haver uma exposição maior àquilo que é verdadeiramente investigação. E eu acho que cursos como a de Física são excelentes para isso, porque têm poucos alunos. Que é, por um lado, eu percebo quase que uma maldição, comparado com cursos de engenharias que todos os anos colocam 100 e tal alunos, mas permite um ensino muito mais individualizado. Permite explorar problemas e assuntos de uma maneira que muitos outros cursos não vão permitir. Que também permite que não seja necessário dar só cadeiras que estão ali fossilizadas e que cristalizaram ao longo de anos e que são as mesmas desde sempre, porque de facto mudar é complicado, porque é preciso redesenhar uma cadeira para 100 e tal alunos. Vamos ter uma cadeira nanofotónica, vamos ter algo assim mais recente, mais novo, temos mais agilidade. E acho que isso pode ser explorado. Que mesmo enquanto eu estudava vi isso acontecer. Nós tínhamos uma cadeira de linguagem de computação numérica em que antes estudávamos MATLAB e C++, acho que era, mas depois tínhamos uma cadeira de física computacional em que nós usávamos Python e depois nós víamos, ok, não está a fazer muito sentido e nós achamos que isso é uma saída que é importante porque nos dias de hoje nós vamos usar a física computacional para resolver os problemas de uma forma mais fácil. E vi em primeiro plano no meu ano eu ainda dei o C++, no ano a seguir já mudaram e já estavam a ensinar Python. E isso é uma coisa que nós temos de ir fazendo ao longo do tempo. É um curso que devia ser muitas vezes atualizado para seguir aquilo que vai acontecendo. Não sei se está prevista alguma atualização. É constante. É constante, não é? E houve recentemente também um período de reacreditação do curso, não é? A acreditação, infelizmente, só vai ser feita em 2028. Por isso, até lá, temos que aproveitar o tempo para pensar o que é que se vai fazer para refrescar o curso. Isso eu entendo o que vocês estão a dizer. É preciso por ali alguma flexibilidade em termos de opções, talvez, para dar espaço para abrir coisas. O grande problema que é uma licenciatura é que são 3 anos. Para abrir espaço para alguma coisa tem que sair. O problema é que é tudo já estruturante. É conhecimento estruturante para um físico. Se não tiver aquilo, vai sair um físico com limitações. Pronto, mas tem que ser uma decisão bem pensada. Não haverá espaço para muitas opções, mas para alguma terá que haver. Já agora uma nova questão e vamos mudar um bocadinho o foco. Agora passamos para a questão da empregabilidade. Qual é que é a vossa opinião acerca das oportunidades para esta área em Portugal, grande competição para as oportunidades no estrangeiro? Foi algo que vocês consideraram? Foi algo que vocês fizeram? Foi algo que todos disseram não vale a pena? Eu, durante muito tempo, lá está, achava que só queria fazer investigação porque era isso que dava um bocado para fazer. Também porque eu gosto, mas porque achava que era um bocado que dava para fazer, porque sempre pensei que, apesar de nós termos aprendemos muito de muita coisa, depois se quisermos estar a seguir áreas mais base, por exemplo, eu estava a seguir eletromagnetismo com a Grafnet. Eu não pensei que isso sequer fosse uma possibilidade, porque enquanto estava pensava que o eletromagnetismo é daquelas coisas básicas que já aprendemos, mas agora hoje em dia já está tudo estabelecido e em Portugal nem se faz muito, nem tinha essa noção. E pronto, depois quando entrei na indústria que eu comecei a perceber que afinal estava completamente diferente. E que ainda há muito por descobrir dessas áreas também mais clássicas. Mas acaba por ser um bocado complicado, porque a Grafnest é um exemplo de uma empresa que tem esse tipo de aplicações. E a maior parte do trabalho que até faziam era de mais engenharia de materiais. Para física acabava por ser mais análise de dados, neste caso eletromagnetismo, mas é sempre mais análise de dados. Eu sempre pensei que se fosse para fazer mais indústria teria de ir para fora, para estar mais envolvida
na indústria. Mas acho que as coisas vão aparecendo e acho que as necessidades existem, portanto, as empresas vão aparecendo, é só tentar fazer esse networking acontecer. E às vezes ter uma mente curiosa de também ir pesquisar, para não ficarmos presos na ideia de que não há, e então só podemos ir para análise de dados ou para investigação. Como está a empregabilidade, eu, às vezes, de forma algo a brincar, quando me questionam, mas para física, o que é que física dá? Eu costumo dizer a brincar que eu não conheço nenhum físico desempregado. Por isso, nesse aspecto é bom. E se dá para fazer investigação, no meu caso eu tenho que me focar na parte de investigação, não tanto na empresa, porque é o mundo que eu conheço, é possível fazer em Portugal sem dúvida alguma. Eu conheço vários investigadores em Portugal excelentes, e Portugal é excelente também a exportar investigadores. Infelizmente, e apesar de eu defender, é possível fazer investigação em Portugal, que eu faço, para todos os efeitos. Acho que não é o país que oferece melhores condições. Acho que, de facto, se formos honestos, se tivermos de pensar sobre onde queremos fazer investigação, a maior parte das vezes as pessoas são empurradas lá para fora. Não tem hipótese. Somos um país periférico na Europa, geograficamente, isso por si só é uma limitação. Alguém que esteja a fazer investigação no Luxemburgo tem geograficamente acesso a muitos mais grupos do que nós temos. E depois a parte do financiamento. Ainda para mim, é das coisas que mais me incomoda o sistema de bolsas de doutoramento. Um aluno de doutoramento não tem um contrato de trabalho, pelo menos quando eu me candidatei. Não sei se entretanto mudar. Revolta-me. Não é os alunos de doutoramento. Eu até tenho tentado deixar de usar o termo aluno de doutoramento, os PhD candidates. Porque aluno já é um truque linguístico para colocar esta pessoa abaixo de outras, quando já é um mestre. Já é comparável a pessoas que estão em empresas de qualquer engenheiro que já tem o seu mestrado. É aluno, estás a estudar. É a minha profissão. A minha profissão é aprender coisas novas. Por isso, nesse sentido, em termos de investigação, dá para ser feito em Portugal, mas sinto que no estrangeiro oferecem condições melhores, quer salariais, quer contratuais, no sentido de haver mais estabilidade, porque as pessoas são reconhecidas como trabalhadores, quer pelas redes de contactos a que as pessoas têm acesso. É muito mais fácil ter acesso a colaboradores, a colegas em centros de investigação que estejam próximos, enquanto que em Portugal sinto que estamos sempre muito ligados às universidades únicas, exclusivamente. Temos alguns centros de investigação, como é óbvio, mas não à escala que eu vejo no estrangeiro. Eu já tive discussões com pessoas que chegam ao ponto de até dizer que já na Europa eles têm dúvidas que seja possível fazer investigação de qualidade. Investigação de qualidade é feita numa zona dos Estados Unidos, onde se atravessa a rua e estão 5 prémios Nobel. No espaço de uma rua tem ali 5 prémios Nobel à disposição para discutir. E eu a falar com esta pessoa, ela estava no contexto do que é que eu poderia fazer assim doutoramento, e ele estava a tentar convencer lá de facto a que é o sítio para fazer investigação. Era uma pessoa que já nem considerava a Europa como um bom sítio. Então, quando alguns dos melhores investigadores atuais têm esta visão, é complicado defender mesmo com força que fazer investigação em Portugal é fácil, quando há pessoas que já descreditam a Europa como um todo. Uhum. É uma perspectiva real. Me assusta, é uma perspectiva que me assusta, porque eu sou muito europeísta, mas assusta. A minha questão mas não desistam. Não. Basta olharem para o panorama das universidades atual e verem o que é que as oportunidades que vão ocorrer daqui a 3 anos. Pronto, estão a ver aqui 2, mas se forem visitar aí qualquer departamento de física, Sim. vocês veem qual é o panorama. Tanto imensas oportunidades nos próximos, para quem tem doutoramentos em física. Acho que vai haver uma onda massiva de recrutamento. Tem que haver. Porque senão as universidades fecham. Agora, pronto. Mas a nível. Cada 100% comparando a carreira docente. Eu acho que aí as necessidades vão ser muito grandes. Portanto, há essa esse incentivo.
eu acho que há essa oportunidade. Do estrangeiro, sem dúvida, dos recursos e a capacidade do trabalho de investigação da maior parte dos financeiro, sem dúvida. Mas eu acho que mesmo assim a preparação É de todo. É de todo. Tal como eu disse, somos excelentes a exportar cientistas. É de todo. a minha ideia é que vocês saem preparados para embarcar em qualquer desafio numa empresa ou num laboratório de topo como o INL. No mundo empresarial, acho que é só preciso que os alunos estejam preparados a seguir a área que naquele momento estiver a fazer sentido. Exato. Porque Não tenham acho que não é medo. uma licenciatura em que nós conseguimos entrar, se calhar, como outras e pensar: ok, eu gosto mais destas cadeiras, é isto que eu vou estudar agora porque eu gosto mais, porque sei que é esta saída que vou ter. Ok, podem tentar escolher uma área geral, mas é muito difícil conseguir prever aquilo que se vai fazer. Exatamente. Então é sempre manter as possibilidades abertas e ver o que é que está a dar no momento. Exato. E não ter receio de abarcar numa área nova. Se vocês tivessem esta última intervenção leva-nos à pergunta que era que, na vossa opinião e considerando a vossa experiência atual, quais são quais as áreas que identificam como sendo mais promissoras para quem vai chegar ao mercado não ter medo de embarcar nessas áreas? Quais é que seria? O João já referiu há bocadinho a inteligência artificial. Há mais alguma área que... Sim, se calhar é um bocado biased a dizer, mas a área em que eu Com estava certeza, a trabalhar, com certeza. sem dúvida vai ter muitas aplicações, porque a parte da blindagem eletromagnética, especialmente à medida que nós vamos tendo sistemas mais complexos eletrónicos, é uma coisa muito necessária. E não só nessas partes, mas porque nós temos... isso é uma coisa que também é uma aplicação, mas depois também dá para várias diferentes de telemóveis ou... Sim, estamos aviões, aeroespacial. É uma área que é bastante necessária para nós conseguirmos avançar no desenvolvimento de outras tecnologias. E eu acho que vai continuar a crescer e vai ter sempre questões e problemas para resolver. Porque à medida que vamos desenvolvendo um material novo, a aplicação da blindagem é completamente diferente. Os materiais que é preciso são completamente diferentes. Surgem outros. Se vocês tivessem que dar um conselho aos alunos que estão atualmente no mestrado, no final do primeiro ano, em termos de mais possibilidades para a empresa ou uma atividade mais relacionada com a investigação, se eles tivessem que fazer assim já alguma opção para melhorar o seu currículo, quais é que eram os aspectos que vocês diziam para eles terem particular atenção? O que eu reparei é que nas empresas dão mais valor a ter os conhecimentos mais gerais, ter essas bases. Por exemplo, eu agora para fazer um currículo para a Bolsa de Investigação do Estudo, dá para dar mais ênfase, se calhar, ao projeto de mestrado que eu tive, a outra bolsa que tive, aos artigos, coisas do género. Enquanto que nas empresas teria de dizer, ok, na licenciatura estas foram as áreas que eu estudei, e depois ter uma secção de mesmo competências técnicas, e eles acabam por dar mais valor a isso, ter um leque variado de competências técnicas e de bases. Depois a maior parte da formação é dada internamente. Portanto, é o que eles costumam gostar mais. Um aluno que perceba um bocadinho de tudo e que tenha capacidade e mostre interesse de aprender aquele processo específico, aquela análise específica, que tenha essa capacidade de interiorizar e de aprender e de participar no crescimento da empresa. Se eu tivesse de dar um conselho, eu acho que não iria tanto para o currículo, no sentido de aprende uma técnica, aprende algo que depois possas utilizar, ainda que sem dúvida um conjunto de bases em programação vai ser sempre extremamente útil. Tá? Mesmo se alguém quiser ser teórico, se tiver bases de experimentar de uma cadeira experimental, ótimo, é útil. Mas eu diria que o mais importante acima de tudo
do meu ponto de vista, é desenvolver a capacidade, quer de perguntar, quer de discutir. E eu noto que isto é algo que muita gente falha, mesmo já quando está no doutoramento, que é a capacidade de manter uma discussão científica ou com um colega ou com um orientador. A capacidade não é para o orientador dizer que é A que tem de ser A. As pessoas têm que ficar confortáveis com o contraditório. O orientador diz A, eu digo B. Não vou calar e aceitar só porque sim. Eu até posso estar errado, mas ainda não sei. Eu vou defender o meu ponto. O orientador vai defender o dele. Às vezes eu estou certo, às vezes ele está. Independentemente de quem está certo, o importante é que da discussão, desse bate-bola, saem de lá coisas. E isso, para mim, é das principais características que um bom cientista tem que ter, um bom investigador tem. A capacidade de discutir e não aceitar só porque alguém me disse que é o contrário. Não, se é sério. Tem o seu ponto de vista, tem fé nele. Defende. Pode estar errado, não tem mal. Mas vamos aqui esgrimir argumentos, um exercício só, até pode ser meramente intelectual, só para ver onde chegamos. Vamos descobrir. Do meu ponto de vista, é assim que se faz a investigação. E a maior parte das pessoas chega ao doutoramento sem ter essa agilidade, sem ter essa capacidade de verdadeiramente discutir e de expor e explicar o seu ponto de vista científico. Acho que há muita falha da capacidade de comunicar conhecimento científico. Até para colegas. Eu acho que há muitas pessoas que ficam contentes porque eles entenderam um conceito e sabem aplicar e esquecem-se de quão importante é conseguir explicar isso ao colega do lado. Porque aquela pessoa não vai fazer investigação sozinha. Vai ter colaboradores. E os colaboradores não vão ter exatamente o mesmo background. Vão ser de uma área científica ligeiramente diferente. Podem não ser teóricos. A capacidade de estabelecer estas pontes e transferir esse conhecimento é extremamente valorizada. E cada vez mais as equipas são multidisciplinares e, portanto, cada vez mais necessário, não é? É preciso saber discutir e transmitir mensagens transparentes, saber dar uma boa physical picture daquilo que está a acontecer. Apresentar só resultados incríveis, e eu já vi isto a acontecer no meio da investigação, de haver alguém que está a fornecer resultados que batem 100% correto com a experiência, e ainda assim os experimentalistas não estarem satisfeitos porque não estavam a aprender nada dali. Basicamente oferecer-nos uma curva que cai em cima dos pontos experimentais. Ok, porreiro. Mas o que é que eu faço com isto? Qual é a história? O que é que tu me estás a tentar dizer? Eu não sei. Até porque se aprende mais quando não cai em cima do ponto. Não cai em cima preciso arranjar é preciso fazer aquele exercício de ginástica intelectual de discutir e chegar lá. É sempre bom. Investigar é questionar, não é? Concordo. Mas isso também é muito importante para a prática social. Não me tinha lembrado muito, porque parece que não é uma coisa tão direta para a nossa área. Mas em empresas acabamos por estar a trabalhar em equipas que ninguém tem o mesmo conhecimento, a mesma base. Se calhar num grupo de investigação acabam por ter outro tipo de discussões. É o mesmo grupo de investigação, mesmo que sejam modos diferentes, estão a trabalhar um bocado no mesmo ponto, se calhar. Ser bem simples. Mas eu, por exemplo, estava a trabalhar com engenheiros químicos, engenheiros mecânicos, mas é numa aplicação que está bastante ligada com o eletromagnetismo, que é uma coisa que se calhar só os físicos é que percebem bem dessas bases. Eu tinha de explicar propriedades, porque eram bastante importantes para eles conseguirem otimizar o processo de fabrico dos materiais. E não podia só chegar e dizer, ok, eu percebo, portanto esta é a propriedade. A realidade é que não é assim que acontece, porque as equipas eles gostam de saber o porquê e gostam de saber a justificação, e não só dentro da equipa, mas depois para partilhar resultados com outras empresas, quando se vai a fóruns ou a conferências ou coisas do género. É bastante importante não só saber fazer o trabalho, mas saber explicá-lo também. Isso que estavam a dizer, basicamente, uma palavra é tornar o conhecimento acessível a qualquer pessoa, não só a especialistas. O especialista facilmente chega lá, mas muitas vezes pessoas utilizadas, tornar uma coisa simples para alguém é que é difícil. E sobretudo se for alguém que quer investir no teu trabalho, no investidor, portanto, então é difícil. O teu trabalho é muito importante. Com 3 ou 4 palavras que ele consiga compreender. Eu penso que isto será importante tanto para um cientista no futuro como para alguém que estará numa empresa e que tem uma ideia e que precisa de investimento.
Estou a ligar isto com os pitches que vou fazer logo à tarde. Não dá diferença diretamente da parte do investidor, temos de angariar fundos, mas da parte da investigação, até para a opinião pública, porque no fundo nós somos financiados em grande parte pela comunidade, através dos seus impostos, é preciso convencê-los que aquilo que está a ser ali feito tem relevância. Mesmo para escrever os artigos, para saber contar a história do início ao fim e não só meter para lá um resultado. Essa capacidade de transmitir facilmente uma ideia complexa não é algo trivial, mas é extremamente importante. E acharam que no licenciado de mestrado essa formação foi suficiente? Ou tem que ser reforçada? Tem que ser um bocado reforçado. É uma coisa que eu vi em primeira mão, os alunos não. Ninguém gosta de quando a avaliação é feita por uma apresentação. Entregar um trabalho, um relatório e depois ir apresentar. Ninguém gosta. Mas é um tipo de qualidade que tem de ser reforçado. Isso tem de ser estimulado. Nós cada vez temos mais. A percepção está correta. Ninguém gosta. Ninguém gosta de ir defender ali o seu trabalho. Escrever o relatório e entregá-lo. Mais fácil. Disponíveis. Estamos quase a chegar ao fim da sessão, mas ainda temos tempo para mais uma questão. Eu se calhar coloco uma e depois o Luís também coloca uma. Qual é que era o conselho que gostariam de ter recebido quando terminaram o mestrado ou durante o mestrado e antes de entrarem no mercado de trabalho? Se vocês tivessem a oportunidade de comunicar convosco em 2020 e qualquer qual é que era o conceito que vocês teriam a vocês próprios? Algo para ter em vista, algo para ter em mente? Eu acho que se calhar fazer mais perguntas às pessoas que já estão acima de nós. Se calhar, durante o mestrado acabei por fazer um bocado disso, porque lá está, era uma turma muito pequena, tínhamos mais um contacto muito próximo também com os professores, mas durante o curso de fazer perguntas aos professores da opinião deles, de saídas profissionais e porque eles já estão dentro do assunto, não é? E tentar ficar mais proativa na procura de informação, sim, não é? Exato. Porque eu sei que no primeiro ano da minha licenciatura nós estávamos a começar a falar com alguns professores para fazer, se calhar, alguns projetos um bocado em paralelo à licenciatura. Isso já era um bocado de introdução de investigação empresarial. Depois isso foi um bocado perdido porque nós estávamos na pandemia e não foi possível continuar com essas coisas. Mas acho que é uma coisa muito importante de ir fazendo perguntas e quando terminamos um percurso, principalmente numa área em que é difícil de perceber qual é que é a saída mais direcionada para nós. Mais óbvia, exato, às vezes é complicado. É mesmo fazer perguntas, pesquisar, ver o que é que há e tentar balançar um bocado e não tentar seguir um rumo só, que é o que devia ser. Acho que na nossa área não se pode fazer isso, é mesmo tentar fazer perguntas para decidir. Eu acho que o meu conselho, em parte, vai de encontro ao que eu estava a dizer, era não ter vergonha. Porque acho que todos nós sofremos muito de síndrome de impostor. E na altura de falar, muitas vezes pensamos, se calhar é melhor estar calado. E se não tivermos essa vergonha, eu acho que de facto fazemos muito mais. Ainda em conferências, e eu estou a falar, e fazer uma pergunta numa conferência, no final de uma apresentação, é um momento de stress. Eu tenho um pico de ansiedade naquele momento. Toda a gente tem. O que o meu orientador me disse é, não tenhas, porque tu se calhar não percebes, mas acredita que as outras pessoas também não. A única pessoa aqui que é especialista naquele trabalho é o apresentador. Os outros, estamos todos no mesmo barco, por isso, faz uma pergunta, não tenhas medo, não tenhas vergonha. E eu acho que isso é uma coisa que todos nós sofremos, que se eu pudesse voltar atrás, dizia isso a mim mesmo. Olha, se não souberes, diz que não sabes. Tens vergonha, faz. Estás aqui por ti, não é para impressionar os outros, força. Um bom conselho, sem dúvida. Eu não queria fazer uma pergunta, queria só deixar um desafio a cada painéis e que cada um de vocês me desse uma boa razão para alguém que querer escolher um curso hoje em dia, uma boa razão para escolher um curso de Física, uma licenciatura em Física, não outro.
isto já me partindo do vosso processo de decisão, com as vossas experiências. Eu acho que diria que, primeiro, é um desafio. Há pessoas que gostam de desafios. Tenho certeza que nós gostamos, por isso é uma razão para escolher. Dá-vos um conhecimento muito transversal, por isso não têm que estar com medo do mercado de trabalho, vão ter bases que depois, se não gostarem de investigação, podem ir fazer outras coisas completamente fora do mundo científico. E acho que essencialmente é isso. É mesmo a interdisciplinaridade do curso. Porque, pronto, eu agora estive no mundo empresarial, era uma saída se calhar mais ligada diretamente à física, mas eu agora vou estar a fazer investigação e uma grande parte é síntese de nanopartículas, é química. Se eu não tivesse tido uma cadeira no primeiro ano de química, se calhar não percebia tanto. E lá está, eu acho que é essas bases que nós acabamos por ter que nos preparam para tudo o que queremos seguir. Acho que depois é o mestrado que acaba por definir mais a área da saída profissional, mas é uma licenciatura que nos prepara para tudo, para todas as áreas, e nem que seja só a parte de pensamento crítico e de análise de problemas, se for só isso que tiram já é suficiente e acho que já é muito diferente o pensamento de um físico normalmente. Mesmo que estejam a fazer o mesmo trabalho com outra pessoa, com outra licenciatura, acaba por ser muito diferente a forma como nós sabemos analisar os problemas que nos aparecem. E acrescento também que esqueci, confio no corpo docente. Gostei muito dos professores que tive enquanto cá estive, por isso é a minha recomendação. Gostei dos meus professores, sempre disse bem deles e do curso de Física aqui, por isso podem confiar nessa parte também. Muito obrigada. Chegamos então ao fim desta sessão, em que agradeço mais uma vez aos nossos convidados por terem partilhado estas experiências e estas opiniões após a conclusão da sua formação académica na área da física e agora na sua nova realidade já pós-formação académica. Agradeço a quem nos seguiu também pela sessão Zoom, quem está aqui presente, e vou pedir o vosso aplauso para os nossos convidados e agradecer mais uma vez. Obrigada.